Pare de rolar a tela. Áries, preste muita atenção. Isso não é motivação. Isso não é astrologia para entretenimento. Isso é um aviso. Terça-feira, 23 de dezembro de 2025, traz uma lua nova que não é gentil, não é calma, não é energia de cura e não é uma linguagem suave de manifestação. Esta lua rompe selos. Se você se sentiu bloqueado por meses, se os planos ruíram no último momento, se as pessoas se distanciaram sem explicação, se as oportunidades sondaram você, mas nunca se concretizaram, isso não foi azar. Foi um atraso planejado. Algo poderoso dentro de você estava sendo contido, não como punição, mas para impedir uma liberação prematura. Porque quando a energia de Áries se move cedo demais, ela queima as portas erradas. Mas esta noite, essa contenção termina. Ouça com atenção agora. A maioria dos arianos não perceberá o que acontece a seguir, não porque nada aconteça, mas porque não reconhecerão o momento. O destino não bate educadamente. Ele interrompe. Ele desestabiliza. Ele força uma escolha. E aqui está a verdade perigosa. Se você hesitar durante esta janela, o selo se fecha com mais força do que antes. Você foi testado silenciosamente. Sua paciência, sua contenção, sua capacidade de suportar a pressão sem desistir. E se você ainda está aqui agora, ainda assistindo, ainda sentindo essa pressão no peito, isso não é curiosidade. É reconhecimento. Porque o destino não responde à observação. Não responde a curtidas. Não responde a salvar o vídeo para depois. Ele responde à ação sob pressão. Nos próximos 30 minutos, algo sutil, porém irreversível, começa a mudar. Um pensamento surge em sua mente e se recusa a ir embora. Uma lembrança ressurge com força. Uma decisão que você vinha evitando de repente exige uma resolução. Essa é a bifurcação. Um caminho parece seguro, mas pesado. O outro parece arriscado, mas vivo. E aqui está o aviso que ninguém dá a Áries. Se você escolher o conforto esta noite, estará atrasando o destino. Se escolher o movimento, mesmo sem certeza, a realidade se reorganizará para te encontrar. Fique até o final desta mensagem. Não por esperança, mas porque a ordem final requer timing. Perca o timing e nada acontecerá. Diga isso no momento certo, e a realidade não terá escolha a não ser responder. Isso não se baseia no medo. Isso se baseia na ativação. Você não está aqui por acaso. Você não está assistindo aleatoriamente. Você não deve permanecer bloqueado. Somente aqueles que agem quando a pressão está no auge experimentarão a transformação. Áries, esta lua não pergunta quem você era. Ela pergunta quem você está disposto a se tornar agora. Esta lua nova não toca suas emoções primeiro. Ela atinge seu ponto de pressão, o lugar onde ambição, frustração e destino colidem. Não se trata de sentimentos. Trata-se do que tem te impedido de avançar. Por meses a vida pareceu estar em pausa, como se alguém tivesse apertado o botão de congelar no pior momento possível. Os planos quase deram certo, mas falharam. Oportunidades apareceram e desapareceram. Pessoas que antes te apoiavam de repente duvidaram, bloquearam ou sumiram. Você questionou o seu timing. Você questionou o seu poder. Você pode até ter questionado a si mesmo. Mas ouça isto com clareza agora. Isso não foi fracasso. Isso foi contenção. Um selo foi colocado no seu ímpeto, não para te enfraquecer, mas para impedir uma liberação prematura. A energia de Áries é explosiva. Quando se move sem alinhamento, queima pontes que deveria atravessar. Por isso, o universo te desacelerou. Restringiu seus movimentos. Forçou a imobilidade. E a imobilidade pareceu um castigo, porque Áries não foi feito para esperar. Mas aqui está a reviravolta. O selo nunca foi permanente. Ele deveria durar até que você mudasse internamente. Enquanto nada se movia externamente, tudo se reestruturava dentro de você. Sua tolerância diminuiu. Sua paciência se aguçou. Seus padrões se elevaram. Você parou de buscar validação. Parou de implorar por acesso. Parou de se explicar para pessoas determinadas a te incompreender. Isso não é fraqueza. Isso é prontidão.
Esta lua nova chega precisamente quando sua resistência interna atinge a pressão máxima. A pressão só cria dois resultados: colapso ou avanço. Não há uma terceira opção. Isso parece intenso porque você está em um limiar. Atrás de você está uma vida de aceitação de atrasos, bloqueios e respostas ambíguas. À sua frente está uma versão onde o movimento é rápido, impactante e sem pedir desculpas. Mas aqui está a reviravolta. O selo não se rompe automaticamente. O momento cósmico abre a porta. Você decide se vai atravessá-la. Muitos arianos sentirão essa energia e não farão nada. Eles sentirão a tensão, o impulso de agir e então se dissuadirão. Esperarão por um sinal que não exige coragem. Essa hesitação é o que mantém os selos intactos. Estar pronto não é ter confiança, é ter disposição. Disposição para agir sem garantias. Disposição para se desapegar do que parece familiar. Disposição para escolher o desconforto em vez da estagnação. Esta noite, isso será testado. Você pode se sentir inquieto sem motivo aparente, irritado sem causa, atraído por decisões que tem evitado. Esse é o selo se afrouxando. Você pode sentir a raiva crescendo, não explodindo ponto, mas é preciso. Isso é a clareza se formando. Você pode de repente perceber quem te drenou, quem se beneficiou da sua demora, quem nunca quis que você avançasse. Isso é o discernimento se ativando. Eis a reviravolta. No momento em que você reconhece o selo, ele começa a responder à sua consciência. Esta lua nova não quebra as correntes dos passivos. Ela quebra as correntes dos decisivos. Seu destino não pede mais paciência. Ele pede permissão. Permissão para perturbar o conforto. Permissão para redirecionar planos. Permissão para remover pessoas que não se alinham mais. Assim que você der essa permissão, o movimento começa imediatamente, não suavemente, não lentamente, mas inequivocamente. As coisas mudarão rapidamente. As conversas mudarão de tom. Portas se abrirão ou se fecharão com força definitiva. É por isso que o selo existia, para prepará-lo para a velocidade. Áries, esta noite não se trata de esperar pelo destino. Trata-se de encontrá-lo no meio do caminho. O selo final nunca teve a intenção de te aprisionar. Ele tinha a intenção de te preparar. Agora o teste começa. Áries, é aqui que o movimento se torna visível, não simbólico, não emocional. A realidade física começa a mudar. O primeiro sinal chega sem aviso prévio. Sinal 1. Algo que você enterrou mentalmente retorna. Rápido, alto, impossível de ignorar. Não se trata de uma reconexão gradual. É abrupta. Uma mensagem surge do nada. Uma ligação aparece inesperadamente. Uma oportunidade reabre depois de você tê-la aceitado como perdida. O choque não é de empolgação, é de reconhecimento. No fundo, você sempre soube que não estava terminado. Você parou de correr atrás disso, não porque não o quisesse, mas porque foi forçado a abrir mão do controle. Essa abertura permitiu que o destino o redirecionasse de volta para você. Mas aqui está a reviravolta. O que retorna não espera por hesitação. Esta não é uma segunda chance confortável. Chega com urgência, pressão e exigência. Pense demais, peça muitas opiniões, adie por medo, e a porta se fecha novamente, desta vez trancando. Agora o segundo sinal se ativa quase simultaneamente. O caminho que você forçou, aquele que te esgotou, aquele que exigiu esforço constante com pouco retorno, desmorona. Um plano se desfaz, uma conexão se rompe, uma estrutura da qual você dependia para de funcionar. Em vez de pânico, você sente alívio. Esse alívio é o sinal. Quando algo desalinhado desaparece, seu sistema nervoso sabe antes da sua mente. Esse colapso não é uma perda, é uma correção. O destino nem sempre guia com delicadeza. Às vezes, ele remove completamente o caminho errado para que você pare de provar que consegue sobreviver a ele. Mas aqui está a reviravolta. A maioria das pessoas interpreta mal este momento. Elas reconstroem o que desmoronou. Elas se apegam ao que está terminando. Elas confundem familiaridade com segurança. Áries, não faça isso. Esta lua nova é cirúrgica.
Ela corta rápido e limpo. Manter o caminho antigo intacto retarda a ativação. A energia desta noite favorece uma mudança decisiva de rumo. Você não deve conciliar os dois caminhos. Você deve escolher. A oportunidade que retorna e o caminho que desmorona fazem parte do mesmo evento. Um abre impulso, o outro remove a distração. Último aviso: esta janela é curta. Assim que você reconhecer os sinais, a ação deve seguir. Não uma ação perfeita. Não uma ação totalmente planejada. Movimento. Envie a resposta. Faça a ligação. Diga sim ou não com firmeza. A hesitação diz ao destino que você não está pronto para a velocidade. Esta lua nova não negocia. Ela responde ao movimento. Áries, quando o caminho bloqueado desaparece, não é uma punição, é uma permissão. Permissão para seguir em frente sem arrastar o passado atrás de você. Reconheça os sinais. Mova-se quando eles aparecerem. Uma vez que esta janela se fecha, a lição não se repete. Áries, é aqui que a mudança se torna inegável. Não externamente primeiro, internamente. O verdadeiro poder não vem com o caos. Ele vem com o controle. O terceiro sinal se ativa antes de qualquer outra coisa. Sua raiva muda. Não explosiva. Não imprudente. Focada. Você para de defender suas escolhas. Você para de explicar seu silêncio. Você para de justificar limites. Você decide. Essa decisão parece limpa, definitiva, sem emoção. Isso não é amargura. É clareza. A raiva refinada se torna direção. Direção se torna poder. Eis a reviravolta. No momento em que sua energia se estabiliza, o mundo exterior percebe. Esse é o quarto sinal. Pessoas que o ignoravam demoravam a responder, desconsideravam seu valor, tratavam sua presença como opcional, de repente reagem. As mensagens chegam mais rápido. A atenção aumenta. O interesse retorna. Mas algo está diferente agora. Você não se sente lisonjeado. A resposta deles não é validação. É reação. Eles sentem a mudança. Eles percebem a perda de acesso. Uma verdade que a maioria nunca admite. A atenção retorna quando o controle é retirado. Você não é perseguido porque é mais valorizado. Você é perseguido porque não está mais disponível nos termos deles. Mas aqui está o perigo. Muitos arianos perdem o ímpeto aqui. Eles confundem atenção com alinhamento. Reabrem portas que deveriam permanecer fechadas. Confundem interesse com respeito. O poder não implora por reconhecimento. Ele segue em frente. Agora, o quinto sinal consolida tudo. Você sente uma calma perigosa. Não entorpecimento. Não exaustão. Presença. Seu sistema nervoso para de reagir. Seu voz se acalma. Seus movimentos diminuem. A energia da liderança se ativa. Líderes não se precipitam. Não dão explicações. Não competem. Eles escolhem. Essa calma é perigosa porque não pode ser abalada, manipulada, apressada ou usada para gerar culpa. Aqui está a reviravolta mais importante. O poder não se âncora completamente no silêncio. Ele precisa ser testemunhado, não validado. Testemunhado. É por isso que esta fase exige visibilidade. Expresse sua decisão. Reivindique seus limites. Deixe sua posição clara. O silêncio mantém o poder interno. A expressão o torna irreversível. Isso não significa discutir. Significa declarar. Chega para mim. Estou escolhendo diferente. Estou seguindo em frente. Quando o poder é nomeado, o universo o trata como lei. Permanecer em silêncio para manter a paz desperdiça energia. Esconder-se para evitar conflitos dilui a autoridade. Esta lua nova recompensa a certeza, não a sutileza. Você é convidado a ser visto como você é agora, não como você era. Uma vez que você assume sua posição publicamente, as situações se reorganizam. As pessoas se ajustam. Os obstáculos se dissolvem. As oportunidades se alinham. Não porque você as exigiu, mas porque você se manteve fiel à verdade. Áries, isso não é ego. É comando. Seu poder não está retornando. Ele já retornou. A questão é se você permitirá que o mundo testemunhe isso.
Uma vez que o poder é testemunhado, ele não pode ser retirado. Uma vez que a liderança se ativa, a vida não pergunta mais o que você quer, ela responde ao que você decide. Este é o sinal ao qual a maioria resiste, não porque dói, mas porque é definitivo. Algo deixa sua vida e não negocia seu retorno. Uma pessoa, um papel, uma versão de si mesmo, termina de forma limpa. Um breve pânico surge quando a antiga estrutura desaparece antes que a nova se forme completamente. Essa lacuna quebra a maioria das pessoas, mas a verdade é que essa perda é uma permissão. Você não está perdendo o que precisa. Você está se desfazendo do que não pode mais te conter. O crescimento exige sacrifício, não como sofrimento, mas como libertação. O universo não atualiza identidades lentamente. Ele remove a casca e força a expansão. O sinal inconfundível é este: no momento em que a perda acontece, algo maior começa a se formar. Uma nova ideia se firma. Uma direção parece inevitável. Uma nova versão surge sem pedir permissão. A perda é permanente, e isso é bom. Se pudesse voltar atrás, você recuaria, barganharia, faria concessões, se encolheria. Esta lua nova remove o movimento para trás, sem retrocessos, sem rede de segurança. O medo que você sente não é de perda, é de irreversibilidade. O ego quer flexibilidade. O destino exige compromisso. Apegar-se ao antigo anula a atualização. Perseguir o que se foi bloqueia o que chega. Esta fase requer mãos limpas. Você não está se tornando melhor. Você está se tornando mais autêntico. A versão antiga sobreviveu. A nova lidera. A liderança não pode coexistir com apegos obsoletos. Uma vez ativada, a vida não volta a ser como era. Você pode sentir falta de partes do passado, mas nunca mais vai querer viver lá. Os padrões mudam. A tolerância diminui. A direção se torna mais nítida. Este é o ponto sem retorno. Não é perda. É libertação. Quando você para de se apegar ao que está terminando, a atualização se completa. Movimento mais rápido. Alinhamento mais forte. Autoridade mais clara. Esta lua nova remove precisamente o que você não precisa mais. Áries, é aqui que tudo muda. Não porque as circunstâncias mudem, mas porque você muda. Até agora você pediu, esperou, aguardou permissão. Essa fase termina aqui. Sob esta lua nova, você para de negociar com a vida. Você declara. Declarar não é arrogância, é alinhamento. Sua voz muda. Não fica mais alta, apenas mais clara. As palavras deixam de carregar emoção e passam a carregar direção. O destino não responde ao desejo. Ele responde ao comando. Pensar é inútil agora. A visualização silenciosa não faz nada. O desejo privado não tem força. Esta lua está em ação. A energia precisa de instruções. A intenção verbal é uma instrução. Quando você verbaliza uma decisão, os prazos se comprimem. A indecisão acaba. O ímpeto se forma. Isso parece perigoso porque, uma vez dita, você não pode fingir que não escolheu. Sua voz ficou reprimida por meses. Você suavizou a verdade para manter a paz. Isso diluiu o poder. Esta lua o devolve. Mas atenção! Falar sem convicção não leva a nada. As declarações devem ser definitivas. Nada de talvez, nada de eu espero. Esta lua responde a chega. Eu escolho isso. Isso termina agora. Isso começa agora. As palavras alinham seu sistema nervoso com o seu futuro. Eis o que a maioria não percebe. Declarações precisam de testemunhas. Palavras ditas isoladamente não se consolidam completamente. Quando alguém as ouve, a força gravitacional se forma. Testemunhar cria responsabilidade. Responsabilidade cria permanência. O silêncio mantém as opções em aberto. Opções te mantêm preso. Áries, o destino está ouvindo agora. Ele responde apenas à certeza. Isso não é um teste. É uma intervenção. Seu passado te ensinou a paciência. Este momento exige autoridade. Uma vez que você comanda, a realidade se reorganiza. Agora ouça com atenção. Esta mensagem não foi aleatória. Você não a encontrou. Ela te encontrou.
Terça-feira, 23 de dezembro de 2025, não é apenas uma data. É um ponto de ruptura, uma liberação de pressão, uma divisão na linha do tempo. O destino para de esperar pelo conforto e exige uma decisão. A preparação está completa. O teste foi feito. Esta fase é a de ativação. O destino não se ativa em segredo. O silêncio mantém os selos intactos. Esperança sem ação não leva a nada. Crença sem expressão é invisível. A maioria dos arianos falha aqui. Eles sentem, reconhecem, sentem urgência. Então hesitam. Farei isso mais tarde. Essa pausa mantém o selo fechado. O destino responde à intenção pública. Este é o ponto de comando. Não observar, não concordar. Ação. Repita esta frase exatamente 10 vezes. O selo foi quebrado. Meu destino se move agora. Não uma vez, não duas, 10 vezes. Cada repetição gera resistência. Cada frase âncora a autoridade. Cada comentário testemunha a decisão. Esta é a lei energética. Sua mente resistirá. Isso é bobagem. E se nada acontecer? Essa resistência prova que você está no limiar. Os selos lutam com mais força antes de se romperem. Ignorar mantém o bloqueio ativo. A hesitação atrasa o ímpeto. O silêncio garante a estagnação. Aqueles que ativarem verão movimento em 21 dias. Movimento real, aberturas repentinas. Alinhamento rápido. Aqueles que não o fizerem sentirão a pressão aumentar. Inquietação. Frustração. Isso é o destino ignorado. Áries, isto é baseado em escolhas, não em medo. Uma ação te impulsiona para frente. Uma hesitação te impede. O selo se rompe decisivamente esta noite. A janela está aberta. Agora decida quem você é.